Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós temos as programações semanais, que de segunda-feira nós temos os estudos, às 8 horas. Estão todos convidados a participar, é só chegar, tá? Na terça-feira, a palestra, a evangelização e o passe. Na quarta e quinta, reuniões mediúnicas fechadas, só para os médiuns. Na quinta também tem um estudo online. Quem quiser participar é só pedir para a Sandra para mandar o link e vocês podem participar também. Tá? E no sábado as crianças, nem todos os sábados, né? Mas em alguns sábados as crianças entregam cesta básica, né? Para os necessitados. Então, esses são os trabalhos da casa. Temos livros também da Casa Espírita Gabriel Martins. Quem quiser adquiri-los está ali na frente. Toda vez é muito bom estar aqui, né? Uma alegria muito grande poder estudar um pouquinho mais para poder falar, né? E hoje eu vou falar sobre os milagres de Jesus. Será que existem milagres? Será que Jesus fazia milagres? E se fazia? Qual era o objetivo desses milagres? Era para acalmar as pessoas, aliviar a dor, mostrar as leis de Deus, para que ele veio, né? Viver uma vida na terra como nós? Então, para que seria esses milagres? E para a gente poder entender, né, o que é um milagre, a gente precisa ver lá no dicionário o que é milagre, né? E milagre vem do latim, que é miraculous. E lá fala, né, que miraculous é uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. Mas, com o passar do tempo, muitas palavras mudaram. Mudaram não, mas tiveram outros significados, né? Como também a gente tem o daimon, né? Que virou demônio. E, na verdade, daimon eram espíritos. Mas milagre também mudou, né? Com o passar do tempo, ele passou a ser coisas que não tem muita explicação, é extraordinária e que não pode ser reproduzida novamente. Né? Então, isso é o milagre. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque, às vezes, as pessoas menos informadas, menos estudadas, não conseguem diferenciar, né, o que é um milagre ou o que é uma coisa que é natural, é da natureza, né? É explicado cientificamente, né? Para quem já estudou, eu acredito que lá, né, no ensino médio, ouviu a história do Caramuru. Quem era o Caramuru? Caramuru era um português que veio para o Brasil, adentrou as matas para trabalhar, encontrou os índios e ele chamava de Diogo Alvarenga Correia. E é lógico que ele ganhou o seu dinheiro trabalhando, né? Só que para os índios, ele saiu de lá da floresta como se fosse um deus. E ele até recebeu o nome de Caramuru, né? Que é Deus do trovão e dos raios, pelo feito que ele fez. Ele simplesmente matou um passarinho como uma arma de fogo, né? E os índios, então, acharam aquilo um feito, um milagre. Como que poderia um trovão com um raio matar um passarinho? E ele, então, foi dado, né, como um deus, o deus da floresta.
E inclusive casou-se com a filha mais bonita do cacique, por esse fato, né? E aí, se muitos, né, tem um livro que é de Hermínio Miranda, que conta essa historinha. E lá ele diz também o seguinte, que se nada tivesse evoluído, nada tivesse acontecido, até hoje as pessoas, não só os índios, iam pegar uma arma e fazer adoração a ela. Se não tivesse, né, os estudos, se não tivesse a ciência. Então é por isso que eu digo que às vezes a gente precisa pensar, estudar, para entender um pouquinho melhor o que é um milagre e o que não é um milagre. E nessas histórias todas, né, existem muitos historiadores, e por isso que o cristianismo foi muito combatido, porque existem historiadores que criticam Jesus pelos seus feitos, pelos seus milagres, né? Então a gente não pode também ter uma visão cega sobre isso. Quando o pai chegou para Jesus e disse, cura meu filho, o que ele perguntou? Você tem fé? Você acredita nisso? Você crê? E ele disse, eu creio. Então, o milagre depende também da nossa fé, da nossa crença em Jesus. Então, a gente precisa, sim, pensar, saber, diferenciar o que é um milagre e do que não é um milagre. O que a ciência prova? Então, assim, hoje eu posso ter um milagre. Daqui, sei lá, 5, 6 anos, ele pode não ser mais um milagre. Ele pode ser estudado, reproduzido, né? Provado pela ciência que aquilo não é um milagre. Mas a gente precisa ter o discernimento de entender se é ou não. Mas naquele momento era um milagre. E a gente tem, né, vários milagres que acontecem até hoje, né? Só da gente ter pessoas que conseguem se comunicar com o mundo espiritual, isso é um milagre. Pessoas que conseguem curar através da imposição das mãos, isso é um milagre. Pessoas que conseguem fazer uma cirurgia espiritual e curar as pessoas, isso é um milagre. É Deus colocando as suas leis, o seu poder em pessoas para representá-lo. E essas pessoas, quem são essas pessoas? São pessoas como nós, são médiuns. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer alguma coisa, de fazer um milagre. Olha que maravilha se, né, a gente pudesse amanhecer, acordar um dia e falar assim, hoje eu quero sair por aí curando. Olha que maravilha seria, né? Mas cada um tem a sua missão, cada um tem a sua particularidade. Cada um veio aqui a esse mundo com uma missão. E Jesus já disse que a gente poderia fazer tudo o que ele fazia e até melhor, até mais do que ele fazia. E para isso ele nos coloca, né, todos os dons para as pessoas, para certas pessoas poderem fazer isso, né? Então, se eu perguntar, existe milagres? Com certeza existe. E a gente precisa apenas discernir, né, o que é
milagre do que não é. E tem uma passagem, né? Se eu não me engano, é no livro dos Espíritos. Não. No livro dos Médiuns, que ele diz que nós somos espíritos que estamos dentro de um corpo físico, e esse nosso espírito, ele está aprisionado, mas aprisionado em um ambiente fluídico, que a gente pode transmitir esse fluídico, para todas as pessoas. Então aqui existe todos nós estamos emitindo um fluido para que se torne um ambiente bom. Existem pessoas que têm esse dom de fazer a cura através desses fluidos. Outras pessoas através do passe, e assim vai, né? Então esse fluido sai de nós. Diz também, né, num livro de Hermílio, que o fluido ele tem um tamanho, né? O do Chico Xavier, ele atingia 20 metros. Então, quando as pessoas chegavam perto, né, desses 20 metros, já sentiam aquela coisa gostosa, aquela sensação maravilhosa de estar perto, né, daquele fluido magnético maravilhoso que era de Chico Xavier. Existem pessoas aqui também que têm esse fluido, essa sensação. Eu acho que vocês já passaram por essa experiência de chegar perto de pessoas e falar assim, nossa, como é bom. Chegar numa casa e falar assim, nossa, que energia maravilhosa, eu quero ficar aqui, né? E o contrário também. Existem pessoas que a gente não consegue ficar muito perto, né? Ou lugares que nós não nos sentimos bem, né? Então existe. Aí eu pergunto para vocês, imaginem Jesus, se Chico Xavier tinha 20 metros desse fluido, imagine Jesus, que ele falava para multidões. Eu vou falando, porque assim eu fico emocionada de imaginar. Eu gostaria, lógico, eu acho que eu já estive nesses lugares onde Jesus esteve, né? Por isso que eu estou aqui de novo, e eu reneguei ele várias vezes e estou aqui, né? Mas eu fico muito emocionada porque era uma multidão muito grande. Quando a gente está, e muitas pessoas aqui, é calmo, ninguém fala, então dá pra gente falar tranquilamente. Agora imagine, quando você está num show, que existe uma infinidade de pessoas. Se o cantor subisse em cima do palco e começassem a cantar sem microfone, será que as pessoas, aquela multidão, ouviria esse cantor? Eu acredito que não, né? E para Jesus naquela época não tinha microfone. E ele falava para multidões. E todos escutavam. Até aquele que estava mais distante escutava o que Jesus falava. Olha que maravilha, gente, isso é o poder, é o magnetismo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Todos escutavam e todos queriam tocá-lo. Por quê? Porque só de tocar Jesus as pessoas ficavam curadas. Tanto era o magnetismo de Jesus. Eu acho que todos aqui conhecem a história da mulher que sangrava muito e ela queria muito encontrar Jesus. E ela não conseguiu chegar até ele, falar com ele, mas ela conseguiu tocar a sua túnica. E na hora, o seu sangue parou. E ela viveu anos com hemorragia. E Jesus, naquela hora, pergunta a seus discípulos:
quem me tocou? E os discípulos ainda brincaram com ele: como assim, mestre? Todo mundo está te empurrando, acotovelando, querendo chegar até o Senhor. Como você sabe quem tocou a sua túnica? Porque de mim saiu isso. Obrigada, Sandra. Então, ele sabia. De mim saiu atitude. E ele sabia que ele curava. E assim, a gente não pode negar, porque Jesus foi a pessoa que mais foi estudada, mais foi criticada. Ele, teve assim, mas todos os 4 apóstolos falam no Evangelho. Todos falam dos milagres de Jesus. Mateus, Lucas, Marcos, João, em todos tem os milagres de Jesus. E se a gente for contar, a gente tem 35 milagres. Se a gente for colocar a ressurreição e a ascensão de Jesus como milagres também, vai para 37. Desses 37 milagres, 27 é de cura. 27. A gente tem o milagre do que Jesus transformou a água em vinho. Tem o milagre da mulher, com hemorragia. Tem o milagre dos pães, dos peixes. Existem vários milagres. E todos eles, todos explicados, todos narrados pelos 4 apóstolos. Então, assim, não tem como a gente não acreditar nisso. A gente tem milagres hoje, através da mão de um médium que escreve, psicografa um livro, uma carta. E eu sou prova disso. Meu filho me escreve até hoje. Ele já participou de um livro também. E assim, eu vejo ele a cada página. E tem coisas que é impossível o médium saber. Porque são coisas particulares que acontecem dentro da minha casa. Então, isso é um milagre. Milagre da cura. Milagre, existem muitos milagres. Mas se agora, nesse momento, vocês me perguntassem qual o maior milagre, eu responderia: a nossa vida. A nossa vida é o maior milagre. Não existe outra pessoa igual a você. Não pode se reproduzir nenhuma pessoa como você. Pode ser sim parecida, mas igual não. E todos nós temos o poder de se modificar. Todos nós temos o poder de ajudar, de querer. E por isso que eu falo, eu convido vocês, vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar os livros, vamos ver, porque a literatura espírita é muito linda, muito farta, é maravilhosa. Eu não consigo ler, tem os audiolivros na internet grátis. Então, tem muita coisa para a gente poder saber, entender e melhorar a nossa qualidade de vida. Nós somos espíritos e vamos ser sempre. Nós estamos aqui apenas nesse corpo físico que ele vai embora. Mas o nosso espírito vai continuar. E Jesus
Deus vai nos dar novamente a oportunidade de voltar para nos melhorar, para nos tornar espíritos de luz. Porque se Jesus também fazia milagres, Jesus é um espírito muito grande e nenhum espírito de uma alçada, tão grande assim vai fazer alguma coisa que nos prejudique, é só para nos melhorar. E é isso que a gente precisa fazer, dar uma ajudinha, um empurrãozinho. Vamos nos melhorar, vamos estudar. Existe, além do livro dos Espíritos, dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem toda a coleção de Chico Xavier e outros mais livros. É um mais lindo que o outro. Eu não sei se é porque eu gosto assim de ler, mas ler a vida, ler a história de Jesus é muito lindo. Quisera eu poder chegar e imitar um pouquinho as histórias, tanto de Jesus como dos apóstolos. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui, eu vou pedir licença porque eu achei maravilhosa essa oração de Madre Teresa de Calcutá. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz, pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro consideração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento que nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a te ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pelos que sofrem de avasia, não falam de noite, não cantam de dia, pela minha facilidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos. Mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, de cirurgias, de sinfonia, de psicografias. Mãos que numa noite fria lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura, no momento de amargura. Mas que no seio agasalha um filho de um corpo alheio, sem receio, e os pés que me levam a caminhar, sem reclamar, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, desgraçados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação,
eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, mas também pelo seu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô. Seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, amor de pai, de irmão, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, em ombro para chorar, ou alguém para eu desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, Senhor. Muito obrigada, porque eu nasci pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Que assim seja.